Inclusive, ontem eu estava conversando com o professor Marcos Vinícius, né, que estava chegando aqui. Falei, professor, me explica uma coisa que eu estava muito em dúvida, né? Por que, por exemplo, agora com lá o outro canal pronto, que iria ser liberado agora em julho de 2022, se não me engano, Nord Stream 2, que ele falou que a Rússia construiu para passar diretamente pelo mar, né, e direto para a Alemanha. Aí eu falei assim, por que então agora, por exemplo, eles estão agindo somente agora? Seria por conta que esse canal está pronto? E aí ele foi me explicar exatamente o desfecho de tudo isso, e eu entendi, né, que lá atrás, quando houve a separação da União Soviética, existia grandes armamentos nucleares espalhados por vários pontos da União Soviética, que ficou uma parte espalhada ali, que ficou na Ucrânia. Quando foi feito, né, ali, acho que foi na década de 90, 1994. Fizeram um memorando para a Ucrânia devolver os armamentos. Memorando de Budapeste. Ela devolve o armamento para a Rússia com um contrato assim, ó, te devolvo o armamento, mas você nunca me ataca. Só que, contrapartida, a OTAN também teria falado que não iria para o leste. Então, teve um acordo de cavalheiros não respeitado de ambas as partes, porque a OTAN fez o convite para a Ucrânia fazer parte da OTAN, e isso foi ali uma quebra. Então, o Putin pensou, pô, também quebrou de um lado, por que não quebraria aqui? Então, vou entrar dentro da Ucrânia. Então, aí a pergunta foi exatamente sobre isso que eu tinha feito para ele, né? Então, assim, por que ele desrespeitou esse tratado somente agora? O convite para a Ucrânia entrar na OTAN é antigo, não foi de agora exatamente. E aí ele me trouxe também algumas informações que eu acho que vale a gente trazer aqui para a nossa conversa, que, na verdade, né, esse convite aí para a OTAN foi lá atrás, mas foi uma pressão maior agora do Zelensky. Obrigada, Zelensky, porque a gente está aqui ao vivo tantos dias, a gente até some as palavras, que o Zelensky estaria tentando de qualquer maneira entrar. Por que ele queria, então, de qualquer maneira, entrar para a OTAN nesse momento? É o medo, realmente, porque ele não teria mais aquele seguro, a chave ali na mão daquela chantagem? Olha, eu fecho a torneirinha aqui, teu gás não chega lá. Porque ele teria uma outra opção de levar esse gás? Paula, a gente tem que voltar umas casinhas no tempo, tá? Porque as pessoas, às vezes, pensam que as decisões que têm esses impactos são decisões tomadas 6 meses atrás, 7 meses atrás. A gente precisa voltar no tempo em duas situações diferentes. Uma situação começa ali na própria União Soviética, naquele momento ali de 94, ex-região da União Soviética, e outro momento começa no Japão, nos anos 2010. Então, vamos primeiro para esse momento da União Soviética. Acabou a União Soviética. A Rússia, o PIB da Rússia encolhe quase 50% no período de 3 anos. Isso é uma tragédia. Perfeito. Você não consegue imaginar um empobrecimento generalizado da população russa. Está muito enfraquecido. Exato. Eles já não eram ricos. Mas eles viviam relativamente com o mínimo que precisavam. Você podia não ter pluralidade de bens, você podia não ter isso, mas eles tinham acesso à educação, tinham acesso à saúde e tinham acesso ao racionamento básico, vamos dizer assim, um certo volume de comida mínimo para atender às necessidades. De um dia para o outro, tudo isso colapsou. Colapsou completamente. O Estado russo foi fatiado em privatizações, a preço de banana, no qual algumas pessoas, os amigos da turma, ficaram muito ricos, bilionários mesmo. E o que aconteceu foi o seguinte, se essa é a situação da Rússia, você imagina da Ucrânia. Então, qual foi o medo? Porque todo o aparato militar sempre foi mais organizado na Rússia. Sempre foi assim, a Rússia era o país mais forte, mais poderoso, e etc. Então, qual foi o medo? O medo era que essas ogivas nucleares na Ucrânia, 1.600, tá? A Rússia tem 5.600 hoje. Então, a Ucrânia teria 1.600 ogivas nucleares. Qual era o medo? Que um general ucraniano corrupto vendesse essas ogivas para um terrorista. Ou que essas ogivas explodissem por falta de conservação. Explodia um aqui, a Ucrânia é pequena e vai explodindo em cadeia. Chernobyl, tá? Então esse era o medo. Então fizeram o tratado. Até então parecia ótimo para o tratado, porque o tratado, a Ucrânia era um buffer, né? Um buffer é como se fosse uma almofadinha entre o lado ocidental da Europa e o lado oriental da Europa, e estava até ali, parecia que ia dar tudo certo, parecia que ia tudo funcionar, tá bom? Lembrando que os russos até às vezes chamam a Ucrânia de Malorússia, né? Que é pequena Rússia, tá? Então, tinha aquela situação, vai levando. Ok, até aí tá tudo bem. 2014, ainda para a gente ter nessa região, 2014, a Ucrânia quer entrar na OTAN, 2013, 2014. E o Putin bate o pé, e eles insistem. O que o Putin faz? Estimula maiorias russas em regiões orientais da Ucrânia, regiões que pertenciam à Rússia, que foram transplantadas para a Rússia. E pró-Rússia. Sim, a maioria étnica russa. O que as pessoas não percebem é o seguinte, a Crimeia não é da Ucrânia. Dividida. Não, a Crimeia não é da Ucrânia. Eu não lembro se foi o Khrushchev, qual foi o dirigente russo que deu a Crimeia para a Ucrânia como comemoração de uma relação de 300
anos antes com os cossacos. Porque era a União Soviética, tanto fazia jogar para um lado e para o outro. Daqui a 10 anos eles podiam puxar de volta. Era um negócio completamente totalitário, não fazia nenhuma diferença. Só que na hora que houve a separação dos países, o Crimeia estava na Ucrânia. Então, a maioria da população russa. Então, o que o Putin fez? O jogo é esse? Então, tá bom. Então, Ucrânia, nós vamos te deixar aí com praticamente uma guerra civil na região do país, pra você ficar ocupado o tempo suficiente para você entender o que vai acontecer se você quiser entrar na OTAN. Porque você tem uma parte russa e vai ser assim. E aí eles estimularam fortemente as regiões orientais, a região da Crimeia e as regiões orientais da Ucrânia, que também no passado pertenceram à Rússia, né? Donbás é a região que foi dada pelo Lenin para a Ucrânia, na hora que ele reorganizou o mapa da União Soviética. E aí, efetivamente, o Putin inflamou, tipo aquele filme, né? As Vinhas da Paixão, inflamou as Vinhas da Paixão. E aí a Ucrânia atrasou a sua entrada na OTAN.